Continuando os nossos bate-papos sobre cirurgia ortognática, a gente já falou quando é indicado, a história de quando começou no Brasil e no mundo, né? Uma cirurgia já muito atual e com muita segurança. Ela é realizada hoje no mundo inteiro para correções das más oclusões vindas das más formações ósseas, né, adquiridas por síndrome ou pelas más oclusões ambientais. Hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo falando sobre as osteotomias mais comuns que são utilizadas, por que elas foram criadas, né? Sempre tem uma referência anatômica ligada ao tipo da osteotomia, ao problema da má oclusão e o que a gente quer que mude no rosto do paciente com a indicação dos tipos de osteotomias. A gente sabe que para cirurgia ortognática as mais comuns são hoje realizadas são as osteotomias na maxila a Lefort 1, segmentadas ou não, às vezes segmentadas pela presença da fissura ou segmentadas por uma necessidade de expansão ou de melhora na oclusão no pós-operatório. Na mandíbula nós temos tanto a osteotomia vertical, que em alguns casos ainda podem ser indicadas, apesar de muito mais raras as suas indicações hoje em dia, e a osteotomia sagital, que com certeza é a mais comum e mais estável que a gente tem hoje para realização de tanto avanço para poder aumentar a parte inferior na mandíbula ou para redução. E a osteotomia do mento para poder dar aquela finalização ou ajustar o selamento labial do paciente ou melhorar a pontinha do queixo, como a maioria dos pacientes procuram esse procedimento. Antes de realizar qualquer osteotomia, você tem que fazer o planejamento do que vai ser necessário de mudança no rosto do paciente. E é claro que a osteotomia, quando ela foi desenvolvida, né, isso no passado, quando fizeram os testes, toda a anatomia tem que ser levada em conta, principalmente as estruturas nobres que estão próximas dos locais que vão ser realizados esse tipo de osteotomia. A gente sabe que na maxila o nosso limite é as raízes dos dentes, né? Então tem que levar em conta principalmente o dente mais longo e o mais comprido presente na maxila, que no caso é o canino permanente, o forame infraorbitário. Então você tem uma faixa entre a raiz do canino e a saída do forame infraorbitário para você poder fazer a osteotomia com segurança e não lesar nem os dentes e nem a parte sensorial do paciente, que é advinda dessa saída do nervo. Na parte posterior, a gente vai até a lâmina ptérigo-maxilar, que é o limite que a gente não tem acesso, e normalmente é feita essa osteotomia com um cinzel para terminar essa união e poder separar a maxila ou fazer o down fracture, fazer a fratura, para você poder conseguir tanto mudar a altura ou avançar ou diminuir a posição da maxila em relação à face do paciente. Normalmente os movimentos na Lefort são para avanço ou para mudança de plano, sempre buscando uma melhora do espaço aéreo. Quando se faz uma osteotomia para poder fazer a redução da altura ou do terço vertical num paciente que tem a maxila mais proeminente ou que se ela seja mais longa no sentido vertical, você precisa lembrar as partes moles que vão continuar presentes têm que ser avaliadas. Quase sempre o corneto inferior e alguma presença ou não do desvio de septo da parte óssea. Normalmente a parte cartilaginosa é mantida, principalmente se o paciente tem no planejamento alguma expectativa de no futuro realizar a cirurgia do nariz. Essas cartilagens não podem ser removidas na hora de fazer a osteotomia. Algum desvio de septo ou algum esporão que esteja atrapalhando a respiração pode ser corrigido na hora da cirurgia ortognática. A turbinectomia dos cornetos inferiores também pode ser realizada, porque você já tem todo o campo ali presente na hora dessa osteotomia depois que você abaixa a maxila, e você pode levar isso em conta e realizar isso no mesmo procedimento, buscando o quê? Uma diminuição de cirurgia para o paciente. Ele não precisa fazer isso nem antes ou nem depois da cirurgia ortognática em outro tempo, porque a gente sabe que fazer mais procedimentos cirúrgicos não é legal para o paciente. Ele tem que parar a sua vida para fazer esse pós-operatório, para se recuperar. Então o que você conseguir agregar na cirurgia ortognática, o paciente vai ter um resultado melhor, uma boa respiração após a sua realização e aproveita o mesmo tempo cirúrgico. O paciente ganha muito com isso. Então acho que a cirurgia ortognática é a cirurgia que você tem que ver que é o dia do paciente, para tentar resolver no mesmo procedimento o maior número de problemas que estejam presentes nesse paciente. Então na cirurgia para correção de deformidades presentes na maxila, nós quase sempre utilizamos a osteotomia Lefort 1. Ela tem algumas variações dependendo do que o paciente apresenta de deficiência, ou se ele tem um lado diferente do outro em questão de deficiência anteroposterior. Você pode fazer tanto a osteotomia reta ou com degrau unilateral, buscando essa correção pensando no tipo de movimento. Lembrando aqui, se o paciente tem a fissura presente, a fissura de lábio palato completa, quase que em 100% dos casos o lado da fissura vai ter uma maior deficiência óssea por uma limitação de crescimento ambiental. Ou se o paciente
paciente tem um desvio de linha média, você tem que contar que quando você for corrigir esse desvio com o avanço, quando você vai fazer a rotação da maxila, o lado que foi corrigido essa diferença da linha média vai acabar apresentando uma rotação maior e uma maior projeção no rosto do paciente. Se isso é favorável, você mantém. Se é desfavorável, você tem que pensar nessa correção durante o preparo, durante o planejamento virtual desse paciente. A gente já consegue ver isso na simulação 3D, quando a gente faz esse movimento na maxila através da tomografia, mas isso tudo tem que levar em conta antes de realizar a osteotomia, para poder fazer essa correção e o paciente ficar com o rosto o mais equilibrado possível no pós-operatório. Então, como que vai ser realizada essa osteotomia L4-1? Antes de começar, você tem que lembrar das referências anatômicas. A incisão normalmente é de mesial a mesial de primeiro molar superior, então a cirurgia que vai ser realizada na maxila precisa ter acesso a quase toda essa parte óssea que tem que ficar exposta para poder realizar o corte com broca, piezo ou a serra. Normalmente a gente utiliza o piezo ou a serra reciprocante. Antes de iniciar a osteotomia, a gente precisa pensar em como vai ser feita essa incisão. Antes da incisão, a gente faz uma infiltração, substância vasoconstritora, lembrando que isso ajuda tanto a dor no pós-operatório, a diminuir a dor do paciente no pós-operatório, quanto uma ajuda hemostática no momento de realizar essa osteotomia. É claro que também com a infiltração, o descolamento dos tecidos fica mais favorável, fica mais fácil, porque você incha ele com líquido anestésico e isso ajuda muito na hora de fazer o descolamento. Lembrando que na maxila você vai ter a borda inserida da gengiva e a borda livre. Você tem que dar um espaço de borda livre para poder fazer o início da incisão, para que na hora da sutura você tenha esse tecido disponível para realizar a sutura de forma mais fácil e que fique uma sutura mais contida para ajudar na hemostasia e não ficar uma comunicação da boca com a parte nasal do paciente após a realização do posicionamento, da fixação e tudo no final. Então você já começa a cirurgia lembrando das referências e como que você vai fazer depois a sutura no final da cirurgia. Porque a gente começa normalmente a cirurgia pela parte da mandíbula, faz a osteotomia, faz a fixação, a sutura, vai para a maxila e depois volta para liberar a oclusão final do paciente. Então essa é a ordem de uma cirurgia quando ela é combinada, quando utiliza a parte de cima com a parte de baixo. Voltando na osteotomia L4-1, você faz a infiltração, a incisão de primeiro molar a primeiro molar, realiza um descolamento total. Essa incisão pode ser feita tanto com lâmina fria de bisturi, normalmente utilizamos a lâmina 15, e depois pode ser terminada com o bisturi elétrico, ou pode ser até feita totalmente com um bisturi elétrico com uma pontinha fina. Normalmente utiliza a ponta colorado para fazer essa dissecção e hemostasia durante a fase do descolamento. Feito o descolamento, você tem que expor tanto a raiz do canino como referência anatômica inferior, quanto a parte do inforbitário no superior, você expõe e já consegue delimitar a marcação de como você vai realizar essa osteotomia. Lembrando que na parte do nasal você tem que descolar toda a piriforme. A gente utiliza um descolador curvo para fazer isso mais delicado e que tem a ponta romba para você não rasgar e criar uma comunicação da boca com o nariz. Então isso tem que tomar cuidado, ser delicado ali na hora de realizar esse descolamento. Feito o descolamento, você protege a lateral do nariz, a parte de tecido mole com o descolador e faz essa osteotomia da parte da abertura piriforme até a posterior da maxila na lâmina pitérigo-maxilar. Lembrando que durante esse descolamento e durante a infiltração, eu não falei nada da parte do céu da boca, da parte do palato, porque você não pode fazer uma infiltração ou descolar a vestibular e o palato ao mesmo tempo. E lembrando que após essa fratura, você vai ter que contar com toda a mucosa do palato para fazer a irrigação desse osso, dos dentes e de toda essa gengiva que está presente, porque a maxila fica solta, então você tem que preservar a parte do palato. Não pode ter um descolamento externo e interno, porque você causa uma diminuição da irrigação dessa parte óssea. Feita a osteotomia com a lâmina ou piezo, isso vai depender de escolha, cada caso tem uma indicação, às vezes está presente como uma ferramenta sua ou não. Você tem que contar que você vai começar a osteotomia com brócolis e vai terminá-la com cinzel, porque tem áreas que você não consegue entrar com o motor. Lembrando que essas áreas são a lateral do nariz, direita e esquerda, a parte do septo, você vai precisar de um cinzel específico para fazer isso. Normalmente utilizamos um cinzel de Wagner. Para o septo, o cinzel de lateral de nariz, que ele tem uma peculiaridade de ter uma ponta romba e uma cortante, que você tem que proteger esse assoalho nasal na hora de fazer ou na hora de terminar essa osteotomia, e na parte posterior com o cinzel curvo para fazer a liberação da lâmina pitérigo-maxilar na parte posterior. Lembrando que na posterior da maxila, tanto pelo palato quanto na posterior, nós temos artérias calibrosas que passam ali, e tem que ser tomado esse cuidado para não ter um sangramento transoperatório. Outra estrutura anatômica que sempre está presente pela proximidade é a bola de Bichat, na parte vestibular, quando você vai fazer o descolamento. Eu pulei
pulei essa parte na hora de descolar, mas ela tem que ser bem preservada para não ficar exposta durante toda a cirurgia. Isso acaba atrapalhando e tirando tempo do procedimento cirúrgico.